Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida.
gostaria de saudar com a paz do Senhor a todos nesta manhã de domingo maravilhosa que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós estamos aqui para a lição da Escola Dominical, do dia 3 de maio de 2020, a lição de número 5. Mas primeiro, eu gostaria de fazer uma oração e convido você a orar ao Senhor comigo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos dá, por esta oportunidade única que o Senhor tem concedido a mim e a cada um, Senhor, que estão vendo através do YouTube, através do Adel Lorena, a lição desse domingo. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar a manifestar e a ensinar a Tua palavra. Que tudo seja para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio me iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz, ora vem Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres pecador gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus. Irmãos, a lição de hoje, eu convido você a abrir a sua lição, a sua revista. É a lição de número 5, e o tema é Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo nos diz, está em Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática diz, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Uma lição muito maravilhosa para cada um de nós, uma lição de reflexão, e nós possamos hoje relembrar o que nós éramos, o que nós somos e o que nós seremos. Efésios, então a leitura bíblica em classe
está no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa leitura, irmãos, vai nos mostrar o nosso passado, antes da gente aceitar Jesus, o nosso presente, depois que a gente aceitou Jesus, e o nosso futuro, a nossa vida eterna com o Senhor Jesus, certo? Vamos lá. No comentário, a introdução diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. O tópico primeiro diz assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. Subtópico 1. Nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amártia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive, está morto enquanto vive. Então, irmãos, nessa nossa condição anterior, nós estávamos mortos, né? Mortos espiritualmente, mortos, afastados de Deus. Vivíamos a nossa vida como se a nossa mente nos guiasse. Então, a gente fazia, como diz aqui, o que a carne, a nossa carne, né, oferecia para a gente fazer. A gente achava que era certo, vamos fazer. Mas isso nos separava de Deus. Por quê? O pecado nos separa de Deus, né? Separa o homem de Deus. Então, essa era a nossa condição anterior. Mortos espiritualmente e separados de Deus. Nessa parte da morte, aí eu escrevi umas coisinhas aqui. Diz assim: a morte espiritual é o estado do homem que não tem comunhão com Deus, que vive em seus pecados e na vontade de seus próprios pensamentos. O homem natural é o homem que não renasceu, que não teve um novo nascimento
né? Não aceitou Jesus e não teve um novo nascimento. Então, ele está um homem natural. O modo de viver dele é pecaminoso, porque não tem o Espírito Santo, né, que o encaminha, que o mostra o caminho certo a seguir. Outra coisa também, nós seguíamos a corrente deste mundo, a influência deste mundo. Quem não aceitou ainda Jesus, está na vida de pecado, ele vive sobre os impulsos do espírito deste mundo, né? Nós vamos ver aqui mais adiante nessa lição. No subtópico 2, diz assim: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Andastes segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o fruto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Então, assim, quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida se transforma, né? Então, o Espírito Santo passa a morar em nós e nós, dirigidos por Ele, deixamos, então, aqui, como Paulo falou, a imoralidade, o furto, né? Quem furtava, a mentira também, né? Então, a gente deixa de andar segundo o curso deste mundo, certo? Vamos lá. No subtópico 2 e 2. Andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Está vendo, irmãos? Então, quando a gente não estava, né, na presença do Senhor Jesus, nós éramos influenciados por esses agentes malignos. Por isso que hoje tem muita gente, né, que pratica o mal e às vezes faz assim naturalmente, achando que é coisa assim deles mesmos, né? É natural você perder a calma e partir para luta, para briga, para morte, né? Isso é natural para o homem sem Deus. Porque, segundo aqui a lição, eles estão sendo influenciados por agentes malignos, certo? Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Glória a Deus por isso, né? Não precisamos temer o nosso inimigo, porque Cristo o venceu por nós e em Cristo somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Subtópico 2, 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção. Então, olha aqui, nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Então, quando a gente não tem Jesus, até os nossos pensamentos são influenciados por esses seres malignos, certo? E a nossa mente, ela não tem domínio, ela se deixa levar, os pensamentos se deixam levar por qualquer pensamento, né? A nossa mente se deixa levar por qualquer pensamento desordenado. E aí o que acontece? Nós ficamos debaixo da ira de Deus, sem a proteção do sangue de Cristo, certo? Essa é a nossa natureza sem Jesus. Isso é o nosso passado, certo? E agora, nós vamos para o tópico 2, que vai ser o nosso presente,
Assim, depois que a gente aceitou a Jesus, pela fé, nós cremos na ressurreição, nós cremos no sacrifício que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário, né? Nós levantamos a nossa mão, aceitamos a Ele como nosso Salvador. Então, através disso, agora nós vivemos nesse presente, vivificados pela graça. Graça, irmãos, é um favor imerecido. Nós não merecíamos esse favor de Deus, mas Ele nos amou, né? E através desse amor, Ele nos chamou e nós cremos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E hoje nós estamos vivendo essa vida pela graça de Deus. Então vamos lá. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Olha que amor maravilhoso. Antes mesmo da gente conhecer ao Senhor, Ele nos amou e nos amou imensamente. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Subtópico 1. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Glória a Deus por isso. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Glória a Deus. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então, irmãos, assim que a gente é vivificado pela graça, né? Nós temos uma nova vida. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós fomos renascidos e nós temos a comunhão com Deus. E receber a salvação é receber a salvação, o perdão dos pecados, né? Porque lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Subtópico 2. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Glória a Deus. Essa graça, então, irmãos, foi transmitida e produzida pelo amor de Deus. Nós temos comunhão e relação com Cristo, certo? E nós somos identificados com a vida ressurreta de Cristo. Aqui nós estamos também fora do poder do pecado. Não deixamos de ser pecadores, mas estamos fora do jugo dele, né? Do jugo do pecado. Nós podemos vencer ele através do sangue de Jesus. Glória a Deus. Vivemos nós no campo da bondade de Deus e vivemos nós na esfera da graça, onde temos a salvação e a proteção pela fé em Cristo. E essa graça aqui, irmãos, é favor imerecido. Nós sempre temos que lembrar isso. Nós não fazemos nada e não fizemos nada para receber esse favor imerecido de Deus. Subtópico 3. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo.
Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. São esses: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Olha que coisa maravilhosa o nosso Deus concede àquele que o aceita como Salvador. A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Então a nossa vida não acaba quando a gente morre, não é? Pela graça de Deus e pela fé, nós cremos que nós também seremos ressuscitados, nós também teremos a vida eterna e nós também teremos o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Então, essa graça nós não merecemos e nem conseguimos por nós mesmos. Nos foi dado por Deus, que nos fez novas criaturas, restauradas em Cristo, e nós nascemos de novo. Glória a Deus. No subtópico 3, que falamos que nós somos exaltados por sua graça, devemos sempre estar, irmãos, com esse versículo aqui em mente, né? E com esse benefício que o Senhor Jesus Cristo concedeu a nós: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Não vamos esquecer disso, não. Agora vamos então para o tópico 3. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Subtópico 1. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Olha que coisa linda e interessante. A salvação inclui a libertação da morte, a libertação da escravidão do pecado e a libertação da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, no capítulo 2, do versículo do 1 ao 7, que nós lemos. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Olha que coisa linda. Antes, afastados de Deus, nós não tínhamos nada disso, né? Nós estávamos condenados a morrer, condenados à ira de Deus, condenados à maldição, mas o Senhor, Deus, com o seu imensurável amor, nos chamou à salvação. E nós, pela fé, cremos, né, e o aceitamos a Jesus como Salvador. E por isso, nós tivemos o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. E nós tivemos também a restituição do homem à comunhão com Deus. Então, nós podemos, em qualquer lugar, em qualquer momento, orar, estar em comunhão com Deus, e o Senhor Deus nos ouve. Glória a Deus por isso. E isso é uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como seu Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor e merecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Temos? Então, essa graça aqui, ela produz em nós uma nova vida, né? E nós podemos, através da graça, praticar boas obras, certo? Porque é a semente da natureza divina de Deus em nós. É uma nova vida em Cristo que nós temos. Então, nós fazemos as boas obras porque nós somos salvos, não para ser salvos, certo? E é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim,
O ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. O que Paulo está falando aqui para nós? Que nós temos o livre-arbítrio para escolher se você quer ser salvo ou não, se você quer aceitar a Jesus ou não. Não é? A liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Você pode não querer aceitar ao Senhor Jesus. Não é? Ele te dá essa liberdade para você escolher. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Subtópico 2. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então, não é por fazer boas obras, por fazer vários esforços, que a gente consegue a salvação. Não é, irmãos, é pela graça. A gente tem que reconhecer. Foi o amor de Deus que nos alcançou, foi o amor de Deus que nos chamou, né? E Ele mesmo nos dá a fé para que nós possamos acreditar nesse amor e nessa graça que Ele nos dá. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Olha aí, por que a gente tem que viver uma nova vida em Jesus assim que a gente aceita Ele como Salvador? As coisas velhas passaram. O que mentia, não mente mais. O que roubava, não rouba mais, né? O que fazia imoralidade, não faz mais isso. É uma nova vida, é uma forma de gratidão também a Deus, né? Que a gente procura viver segundo os parâmetros da Bíblia, que a Bíblia é a nossa bússola, né? Nela está escrito como nós devemos viver. Agora, em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo coisas más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então agora nós não andamos mais como o príncipe deste mundo. Estamos no mundo, mas nós não vivemos sob a influência dele. Porque a graça do Senhor nos alcançou. E nós estamos vivendo para agradar a Deus, não é? Aí eu escrevi mais algumas coisinhas aqui também. Essa graça, mas essa nova vida que o Senhor produz em nós, né? Produziu em nós através da graça, nos faz adorar a Deus, e não como cerimonialismo, como uma prática, não é? Por exemplo, você vem na igreja, faz aquele ritual. Não. A gente faz para agradecer ao Deus, não é? Por isso, nós temos que nascer de novo. Isso é uma necessidade, nascer de novo. Nós temos que deixar a nossa natureza, né, para lá, a velha natureza, e viver essa nova natureza em Cristo. Porque o título diz, né? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Por isso que o crente, ele é diferente. Ele tem que ser diferente. Porque ele viu, ele sentiu o grande amor de Deus por ele. E por isso ele procura, nas boas obras, praticar, né, a nova vida em Cristo. Glória a Deus por isso. Né? O crente não aceita mais o reinado do pecado. Ele não sente mais prazer em se submeter aos seus próprios desejos. Então, quando a gente quer fazer
pensar em fazer alguma coisa errada, a gente pensa, peraí, isso não vai agradar ao Senhor. É por isso que a gente tem que viver essa nova vida em Cristo. Porque a gente faz, a nossa consciência é orientada pelo Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor, o Espírito Santo entra em nós, faz morada em nós. Porque a Bíblia fala que é Ele que nos convence do pecado, certo? Então, Ele é o nosso ajudador. É Ele que vai nos ajudar a caminhar no caminho de Deus. E a Bíblia também fala que o crente deve andar em novidade de vida. Embora ainda viva, com o corpo de pecado, e embora ainda nós iremos morrer, mas nós devemos andar em novidade de vida. Mostrar ao mundo, mostrar aos nossos amigos, aos nossos familiares, que a nossa vida em Jesus mudou. Que os nossos atos mudaram. Nós não precisamos mais fazer aquilo que a gente fazia antes de aceitar a Jesus. Por quê? Porque nós queremos agradar ao Senhor em tudo que nós fizemos, né? As coisas que agradam a Deus são as que passam a orientar a vontade e as atitudes do crente. E por isso também nós precisamos pedir e ter a mente de Cristo. A gente sempre tem que perguntar assim, será que Jesus faria isso? Será que Jesus gostaria que eu fizesse isso? Será que Jesus gostaria que eu pensasse assim? Então, como Cristo é o nosso alvo, como Cristo é o nosso modelo, nós devemos sempre perguntar assim, Jesus, o Senhor está contente comigo? O Senhor quer que eu ande por esse caminho? O Senhor quer que eu faça isso? Vamos pedir a orientação de Jesus. Por isso nós temos que pedir, Senhor, me dê a tua mente, Jesus, me dê a tua mente. E nós também passamos a discernir as coisas espirituais, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, por isso nós oramos, pedimos a orientação de Deus em tudo que nós vamos fazer, né? Nós não vamos assim por ímpeto, né? Eu quero fazer, eu vou fazer. Não, nós pedimos a direção do Espírito Santo de Deus, para que também a nossa vida seja uma forma de glorificar ao nosso Deus por o seu grande amor com que Ele nos amou, certo? O salvo submete sua mente ao controle do Espírito Santo. Assim, a paz de Deus guarda o seu coração e os seus sentimentos. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Na leitura em classe, nós vemos que do versículo 1 ao versículo 3, isso simboliza o nosso passado. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, certo? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a influência do espírito maligno. Nós andávamos pelo espírito, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, né? Que opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos nisso, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E por causa disso, nós estávamos sendo, a nossa natureza, filhos da ira, certo? Agora, depois que nós aceitamos a Jesus, pela fé, cremos e recebemos a graça maravilhosa de Deus, do versículo 4 ao versículo 6, nós vivemos no presente, né? Porque diz assim, olha, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida de novo, nos vivificou, né? Pela graça nós somos salvos em Cristo. E ele também diz que nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então essa é a nossa vida do presente que nós estamos vivendo, desfrutando das bênçãos do nosso Jesus. E também do versículo 7 ao versículo 10 é o nosso futuro, né, irmãos? Que está dizendo assim, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós temos o nosso passado, o que nós fomos, o nosso presente, o que nós estamos vivendo, né? E o que nós seremos no futuro. Então tá, a nossa condição então nós temos que andar com Cristo, certo? Glória a Deus por isso. E nessa vida que nós estamos vivendo no presente, nós devemos andar em novidade de vida para adorar a Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor, deixar o nosso passado de lado, certo, irmãos? E aquilo que a gente fez de errado, o Espírito Santo, né, nos ajuda a compreender. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nós andamos em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá aqui mais um pedacinho. Nenhuma medida de esforço próprio ou de devoção religiosa pode descrever o que está escrito acima. Pelo contrário, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A ação da graça de Deus está centrada em seu Filho, sua morte, ressurreição e entronização no céu como Senhor. Em relação à demonstração de sua graça, primeiramente vem o chamado ao arrependimento e à fé. Através dessa convocação, o Espírito Santo torna a pessoa capaz de responder à graça de Deus através da fé. Aqueles que, por meio da fé, respondem ao Senhor Jesus Cristo, são vivificados juntamente com Cristo. São regenerados ou nascidos de novo por obra do Espírito Santo. São ressuscitados e assentados com Cristo no reino celestial. E continuam a receber a graça por sua união com Ele, que é a fonte do poder. E isso os torna capazes de resistir ao pecado e de viver de acordo com o Espírito Santo. Os crentes, então, passam a servir a Deus e praticar boas obras por causa da graça que opera em cada um. Então, vou fazer a conclusão aqui dessa lição. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, que nós possamos, nesta manhã de domingo, refletir aquilo que nós éramos, aquilo que nós somos e aquilo que nós seremos, para a glória e para a honra de Deus. Amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração e que você também estude um pouquinho mais a lição. Aqui na leitura diária, né, para cada dia da semana, tem um versículo referente ao assunto da lição, que você possa ler também na sua casa e que o Espírito Santo possa, a cada dia mais, fazer o seu coração grato a Deus por essa graça maravilhosa que Ele concedeu a cada um de nós. Que nós possamos viver, então, irmãos, em novidade de vida, agradando a Deus no nosso andar, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, que a nossa vida seja para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero agradecer aos meninos, né, aos irmãos que estão aqui. Deus abençoe vocês. Agradecer a Deus por esse instrumento, né, que o Senhor tem proporcionado ao povo de Deus, que nós não possamos, né, nós não podemos ainda, né, nos reunirmos para adorar a Deus aqui na casa do Senhor, mas esse instrumento está nos ajudando também a adorar a Deus em nosso lar. Então, que você também nessa manhã adore ao Senhor, glorifique ao Senhor e creia, o Senhor está com você, né? O Senhor está conosco e isso tudo vai passar. E nós vamos glorificar e agradecer a Deus por esse tempo que nós passamos e
creio que está sendo para crescimento nosso. A nossa fé está aumentando, o nosso conhecimento sobre Deus também está aumentando, porque em casa nós estamos lendo, estamos aprendendo, estamos vendo, né, a Bíblia, as lições. Então o Espírito Santo tem nos visitado, né, através dos programas, também através dos cultos online. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem curado, o Senhor tem libertado, nós temos ouvido isso, e tudo é para a glória e honra de Deus. E o Senhor tem nos capacitado, tem nos dado sabedoria, né? Usado os irmãos que têm nos ajudado também a pregar a palavra, e a palavra do Senhor tem sido levada, né? Através desses instrumentos do dia de hoje. Quero agradecer ao pastor Miriano por essa oportunidade também que ele nos deu. E também quero deixar uma saudação para a classe Rosa de Saron. Saudade de vocês, meninas. Muitas saudades mesmo. Mas que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê a sua graça, que possamos suportar esses dias. E breve vai passar. E nós vamos glorificar ao nosso Deus contando. Eu creio que todas nós vamos ter milagres para contar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos deste, de lermos a Tua palavra, de estudarmos essa lição, e te pedimos que o Teu Espírito Santo vá em cada coração, ajudando, Senhor, a compreender a Tua palavra, ajudando, Senhor, a compreender esta lição, ajudando, Senhor, a nós refletirmos aquilo que o Senhor fez por nós, que possamos a cada dia glorificar a Ti com nossa vida, com a nova vida, Senhor, através dos nossos atos, através do nosso falar, do nosso andar, do nosso pensar, que a nossa vida seja para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ele, vestido em glória, está passando por aqui. Sinto o seu perfume, o seu espírito fluir. Ele, vestido em glória, está passando por aqui. Sim.